Então, hoje eu quero resolver mais alguns probleminhas, tá? Vou tentar resolver alguns de rolamento, tá? Tem um problema na prova 4, né, que trata a questão do rolamento, né? Então, eu quero discutir algumas características, né, desse problema chamado de rolamento. Mas antes disso, esse aqui é um problema do Harley, tá? Da edição 10, volume 1, problema 56. É muito parecido com o que a gente vai fazer na próxima semana, quando nós discutirmos a parte de equilíbrio, né? Aqui não tem como ter equilíbrio, mas caso, né, fosse um problema que envolvesse equilíbrio, por exemplo, achar qual deveria ser a massa M1 aqui, para que ao soltar o sistema ficasse em equilíbrio, né? Então, aqui a ideia é que tem um... Como é que ele chama esse daqui? Ele chama de fulcro, né? Então, é basicamente um suporte aqui, tá? Então, esse suporte, ele sustenta uma barra. Essa barra aqui, ela é rígida e não tem massa. Essa informação é importante, né? Porque se essa barra tivesse massa, nós teríamos que calcular, além das massas 1 e 2 colocadas nas extremidades, colocar também a inércia de rotação da barra, né? E isso dá para calcular, né? Inclusive, o anti-inércia está calculado num dos PDFs dessa semana, né? Em relação ao centro de massa, né? Que o centro de massa da barra seria mais ou menos o centro geométrico, mas com uma rotação em relação a esse ponto, né? Vou chamar isso aqui de ponto O, tá? Opa, que é o tal do fulcro, né? Teria que usar, por exemplo, o teorema dos eixos paralelos, que está derivado também, para encontrar, né, a partir do momento de inércia em relação ao centro de massa, qual seria o momento de inércia da barra em relação a esse ponto O. Mas se a barra não tem massa, basicamente ela só serve para ligar as duas massas 1 e 2. O comprimento L1 mais L2 da barra é definido como sendo 1 metro, né? 20 centímetros aqui a distância entre a massa 1 e o fulcro, 80 centímetros entre a massa 2 e o fulcro. E aqui é basicamente dito que ela é mantida horizontalmente, então algum agente externo está segurando ela, que daí ela é liberada. No momento que ela é liberada, tá? Evidentemente não tem como ter equilíbrio, porque as massas sendo iguais, isso ele coloca no enunciado, né? A rotação que está colocada aqui, do ponto de vista das forças, quais são as forças que produzem torque aqui, né? A primeira delas vai ser o peso da massa M1, né? Vou chamar de M1 aqui, mas na verdade é massa 1, porque elas têm massas iguais. Então aqui vai ser mg, tá? E aqui tem uma outra força, né, que é a força-peso da massa 2, com a massa igual também é mg, tá? E aqui dá para ver claramente que tem duas tendências, né? A primeira delas, essa massa aqui, ela tende a colocar o sistema numa rotação anti-horária, tá? E isso pela convenção é positiva. E essa força aqui, ó, tende a colocar a rotação no sentido horário por convenção negativa. Então, existe uma competição aqui, né? E como o braço de alavanca dessa massa 1 aqui, ó, ele é menor, desculpa, em relação ao ponto O, quando comparado com o braço de alavanca, né, da massa 2 aqui, aquele 2 é 80 centímetros, aqui é 1. É claro que esse cara aqui deve ganhar, né? Então, o sistema, vamos colocar aqui, ó, como um todo, né? O sistema, quando solto, ou liberado, entra em rotação horária, tá? Entra em rotação horária. Pela convenção, né, é sentido negativo, sentido negativo. Então, aqui ele pede para que vocês calculem o módulo da aceleração inicial, tá? Da partícula 1 e da partícula 2. A aceleração aqui, ela claramente vai ser uma aceleração tangencial, tá? Nota, quando eu tenho um problema que envolve rotação, eu tenho duas acelerações. Uma é a aceleração associada à velocidade transversal, que a gente chama de... ou tangencial, como queiram, né? Que a gente chama de aceleração tangencial. Então, se o módulo do vetor velocidade tangencial muda, existe uma aceleração tangencial, mas como eu estou no movimento circular, né? Não interessa se ele está acelerado ou não no módulo, tá? Eu tenho mudança da direção do vetor velocidade. Teria uma aceleração radial ou centrípeta, como queiram. Mas como ele é solto a partir do repouso, né? A velocidade tangencial inicial é zero. Então, aqui, ó, é importante que vocês observem a aceleração inicial. Não é uma aceleração em qualquer ponto no momento que ele entra em rotação. É no instante t igual a zero. No instante t igual a zero não existe velocidade tangencial, só existe uma aceleração, né? Que vai fazer com que a velocidade, que era zero, comece a aumentar. Então, a aceleração radial, por definição, aqui é zero. Eu só preciso calcular
a aceleração tangencial. E a aceleração tangencial, tá, ela é facilmente encontrada a partir, por exemplo, da própria definição de velocidade tangencial. Tá? Então, eu vou só... Essas expressões aqui, é importante que vocês mais ou menos memorizem, né, ou como queiram lembrar, né, que é uma informação importante. Então, se eu tenho um movimento em que eu tenho um S e um R, tá? E S aqui é o comprimento do arco compreendido pelo ângulo θ em radianos, tá? Se eu derivar em relação ao tempo aqui, ó, eu tenho velocidade tangencial, raio é constante, e aqui eu tenho o ômega. Se eu derivar mais uma vez aqui, eu tenho a aceleração tangencial, R constante, derivada de ômega em relação ao tempo da aceleração angular, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o ponto para encontrar a resposta do problema é analisar ou encontrar a aceleração angular ômega, e isso a gente resolve ou obtém a partir da segunda lei de Newton para a rotação. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que analisar o que acontece do ponto de vista dos torques. Tá? Deixa eu só botar a figura, onde é que eu vou colocar? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Tem um monte de porcaria junto, deu tiro aqui. Tá? Deixa eu só tirar. Bom, esse aqui eu deixo, esse aqui eu deixo. Então, vamos primeiro analisar aqui ó, os sinais dos torques. Tá? Vamos pegar o torque de 2 aqui, né? Então, o vetor de posição, tá? Associado a essa força aqui, ó, é sempre medido em relação ao centro, né? O ponto onde passa o eixo de rotação. Então, nesse caso, ó, o vetor que localiza a partícula 1 está aqui. Tá? Esse aqui eu vou chamar de R de 1. Tá? O vetor que localiza a partícula... Aqui desculpa, aqui é 2, né? Porque o 1 está do lado esquerdo. Então, aqui vai ser 2, tá? E aqui vai ser o vetor de posição da partícula 1. Está meio tortinho aqui, mas vai estar o R de 1. Então, aqui, ó, se eu fosse representar o torque associado à partícula 2, tá? Então, eu vou botar aqui o vetor de posição R2. E aqui, ó, o vetor peso da partícula 2. Tá? Então, para onde aponta o torque aqui, para esse caso? Ele entra no plano da página, tá? Ou sai no plano da página? O que vocês acham? Vou escrever aqui, ó. Torque, vamos chamar de T2, tá? Isso, ele entra no plano da página. Então, aqui, pela nossa representação de flecha, né, a gente bota a traseira da flecha, tá? Porque se eu usar a regra da mão direita, bota os 4 dedos da mão direita na direção de R2 e faz uma rotação, levando os 4 dedos para a força, porque o torque aqui, ó, ele vai ser calculado fazendo o produto vetorial, né, de R2 por mg, sempre nessa ordem, tá? Nunca invertido, porque o produto vetorial não é comutativo. Então, se eu botar os 4 dedos aqui e fazer uma rotação levando eles para cá, o dedão vai estar entrando no plano da página. E isso gerou um pouco de confusão. Eu vi a gravação da aula passada com relação a sinais, tá? A regra da mão direita, ela é aqui, por exemplo, é evidente que essa força tende a botar a minha barra numa rotação anti-horária, portanto, ela é positiva, e essa aqui é horária. Agora, do ponto de vista do torque, nota, eu teria duas opções, botar os 4 dedos aqui e girar para cá, ou botar os 4 dedos e girar para cá. Ou eu também poderia fazer o seguinte, eu boto os 4 dedos aqui, ó, e ao invés de fazer uma rotação nesse sentido aqui, eu fazer uma rotação no sentido contrário. Então, a regra da mão direita, por isso que é importante a gente analisar isso, ó, coloca os 4 dedos na direção e no sentido do primeiro vetor e faz uma rotação levando os 4 dedos para o segundo, e quando tu olhares o dedão, para onde ele vai, tu fica na extremidade do dedão e olha para baixo. Aí tu vai enxergar a rotação sendo processada sempre no sentido anti-horário, tá? Porque essa é a regra da mão direita. A regra da mão direita, ela estabelece que o ângulo que deve ser considerado quando eu estou no produto vetorial entre 2 vetores aqui é tal que a rotação no plano formado pelos 2 vetores é sempre no sentido anti-horário. Tá? Então, esse vai ser o torque devido ao peso de 2, tá? O torque devido ao peso, a partícula 1 aqui, ó,
é feito de forma similar, então aqui vai ser R1, e aqui vai ser o peso da partícula 1, que também é mg, tá? E nesse caso aqui, ó, se aquele entra no plano da página, tá? Esse daqui ele vai sair do plano da página, né? Porque agora, se eu fizer a rotação a partir dos 4 dedos, ó, traz ele para cá, a rotação é feita assim, ó. Então, pela convenção, ó, é como se eu estivesse olhando a ponta da flecha aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de torque de 1, e isso aqui eu vou chamar de torque de 2, ok? Então, o torque resultante para esse problema, que eu vou aplicar a segunda lei de Newton para a rotação, né? O torque resultante aqui, ó, e é isso que vai me dizer que o meu sistema não consegue ficar em equilíbrio, né? Vou chamar isso aqui de torque assim, tá? É a soma vetorial do torque da massa 1 mais o torque da massa 2, tá? Então, a segunda lei de Newton que eu vou usar aqui, ó, é a segunda lei de Newton da rotação, segunda lei de Newton da rotação. Aqui, se tivesse sendo pedido, acho que na prova tem uma questão similar a essa, né? Não é exatamente essa, mas se fosse pedido notação em vetores unitários, tá? Você tem que definir uma regra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se fosse pedido qual é o torque, porque o módulo é trivial, ó, como o ângulo entre o R2 e o peso aqui é 90 graus, tá? O módulo do torque da partícula 2 é módulo de R2, que é L2, vezes o peso mg, tá? Sendo de 90, que é 1, tá? Isso vai ser o módulo. Se vocês querem definir o módulo desse vetor, tá? Vocês precisam definir em algum lugar um sistema cartesiano. Então, por exemplo, né? Se vocês definissem a direção x para cá, ó, então vou botar o vetor unitário para cá, tá? Se vocês colocarem a direção y para cima, e aqui vai estar o vetor unitário associado, que é o j, a regra da mão direita me diz que i vetorial com j é sempre o vetor unitário k, que é a direção z, tá? E nesse caso aqui, ó, seria saindo do plano da página, ó. Então aqui estaria, né? Se fizeres a rotação usando a regra da mão direita, aqui vai estar a direção z, seu vetor unitário k. Então vocês é que definem isso, né? Nesse caso aqui, ó, o torque seria no sentido negativo, né? Do vetor unitário k, porque ele está entrando no plano da página e o vetor unitário k, sentido positivo, está saindo do plano da página. Se vocês fizerem a mesma coisa aqui, é o contrário. Ó. Esse aqui seria, tu disse que aqui seria, vai estar no menos x, né? Sentido negativo de x, sentido negativo de y, usando essa mesma convenção, e esse carinha está aqui para cima, tá? Então, a segunda lei de Newton da rotação para esse problema, né, me diz que o torque vetorial, né, resultante, vai ser igual ao momento de inércia do sistema, tá, vezes o vetor velocidade, aceleração angular do meu sistema. Aqui, ó, e aí que entra o momento de inércia, né? Como a barra não tem massa, tá? O momento de inércia, nesse caso, é só o momento de inércia da partícula 1 mais o momento de inércia da partícula 2. E momento de inércia para a partícula é a massa da partícula vezes a distância ao quadrado da partícula até o eixo de rotação, tá? Que é o ponto O. Então, nesse caso aqui, ó, o meu I do sistema vai ser, eu tinha colocado M1 e M2, tá? Mas eu vou colocar já as massas, né? Vai ser ml1 ao quadrado mais ml2 ao quadrado. Então, vou botar o M em evidência, que vai dar L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado, tá? Então, esse aqui vai ser o meu momento de inércia. E agora, quando eu vou fazer essa equação aqui, vocês podem trabalhar virtualmente? Com certeza, dá para fazer, tá? Porque a rotação aqui é no sentido horário, tá? Nota, o alfa aqui, ó, vai ser negativo, porque como o resultado, né, da soma dos dois torques aqui, como esse aqui tem um braço de alavanca maior que esse, né? Então ganha o sentido horário, que é o sentido negativo, meu alfa aqui vai ser negativo também, tá? Então aqui, ó, se vocês querem trabalhar virtualmente, pode ser também, mas na hora que vocês vão fazer essa coisa escalarmente, é tipo a cinemática, ó. Tu tem dois torques do torque resultante, um devido à partícula 1, um devido à partícula 2. Então, se vocês colocarem aqui, ó,
Vocês vão colocar, por exemplo, se querem trabalhar só com módulo, tranquilamente dá para fazer. Tu bota, por exemplo, esse torque é maior que esse daqui, bota o torque de 2 menos o torque de 1, e aí tu vai trabalhar com o módulo, né, do alfa, ou tu pode fazer, ó, como eu vou fazer aqui, ó, vou botar aqui, tá? Eu vou escrever o torque da partícula 1, que vai ser a massa dela, multiplicado por L vezes G. Então, vocês querem fazer invertido, ó, faz o módulo de R1, que é L1, multiplicado pelo peso, que é mg da partícula 1, menos, tá? A partícula 2, que tem um sentido negativo, que vai ser L2 mg, massas iguais. E aqui, ó, se vocês querem trabalhar com sentido, por exemplo, obter um valor positivo ou negativo, tanto faz. Ó. Vocês podem deixar, por exemplo, aqui, ó, m, tá? Vezes L1 mais L2 ao quadrado, vezes alfa. O resultado disso é que esse alfa vai ser menor que zero. Ou como a gente faz na cinemática, ou fazia na cinemática, né? Quando nós tínhamos uma aceleração, por exemplo, que a gente sabia qual era o sentido dela, já usa o sinal de menos aqui. Ó, tá? Então, se tu usa o sinal de menos, tu já está dizendo, ó, que o sentido da rotação, portanto, o sinal de alfa, vai ser o sentido negativo, né, que é o sentido horário. Então, dessa abordagem aqui, ó, o teu alfa vai ser necessariamente em módulo, porque tu já definiu o sentido aqui. Ó. Vamos botar assim, ó, alfa tem sentido horário, né? Horário negativo, por convenção. Tá? Então, aqui o que vai dar? Vai dar... Aqui devia ter colocado em evidência, né? Vamos botar... Como é que eu fiz aqui? Então, vou botar L2 menos L1 dividido por L1... Opa! Aí, meu filho. L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado, isso vezes G. Nota que eu só inverti o sinal aqui para eliminar esse sinal, tá? Então, se vocês mantiverem L1 menos L2, aí tem que ter um sinal de menos, fica igual aqui, tá? Então, agora sim, ó, se acostumem a fazer dessa forma, tá? É sempre mais fácil e produz menos erro se vocês trabalham analítico até onde é possível. Eu conheço todos os valores aqui, mas não vale a pena ficar trocando aqui, ó. A menos que aqui, inclusive, a massa não é dada, né? Deixa eu ver, ó. Ó, as massas, tu não diz qual é a massa em quilograma, portanto, não vale muito a pena ficar calculando aqui, ó, porque tu não sabe o M. E o M, inclusive, vai desaparecer na hora que vocês resolverem a segunda lei da rotação, né? E agora tu fica só em valores numéricos. Ó. O L2 é 0,8 metros, o L1 é 0,2 metros, 20 centímetros, tá? Os L's agora ao quadrado, 0,2 metros ao quadrado, mais 0,8 ao quadrado. Isso vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. E isso aqui deu, em módulo, né, que é o que eu estou achando, 8,65 radianos por segundo ao quadrado, que é o meu alfa. Tá? Então, agora, tendo a aceleração alfa angular, eu posso calcular a aceleração tangencial ó, usando essa equação. Tá? Evidentemente, essa equação vai ser calculada, como ela depende do R, né, que é a distância de cada uma das partículas ao centro da rotação. Tá? A partícula 2 tem um R de L2, 80 centímetros, a 1 tem um raio L1 de 20 centímetros. Portanto, as acelerações tangenciais são diferentes, evidente, né? Então, acelerações, vou botar assim, ó, aceleração tangencial. Eu vou usar o A de T, que vai ser R vezes alfa. Então, a massa 1 aqui, né? Massa 1. A aceleração tangencial vai ser alfa vezes L1, tá? Então, 8,65 radianos por segundo ao quadrado, vezes 0,20 metros, ou 20 centímetros, isso daqui dá 1,7 metros por segundo ao quadrado. A massa 2, a aceleração tangencial vai ser alfa L2, é o mesmo alfa, né? Vai dar 8,65 radianos por segundo ao quadrado, que multiplica 80 centímetros, ou 0,8 metros, e isso daqui dá 6,9
metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, as acelerações tangenciais, né, eu já tinha dito anteriormente, vamos colocar aqui, ó, aceleração radial ou centrípeta. Então, aqui, ó, como, né, é dito que a barra é solta do repouso, né, solta do repouso. A velocidade tangencial inicial é zero. Logo, né, não existe aceleração radial no instante inicial. É o que ele está pedindo, tá? Ele não especifica se é aceleração radial ou tangencial, tá? Então, aqui tu tem que interpretar como aceleração resultante. Por isso que eu estou analisando as duas, tangencial e a radial. Claro que depois que o sistema começa... Aqui, inclusive, se esse alfa é constante, deve ser, né? Porque depende de coisas constantes, ó. G é constante, os comprimentos são constantes. Então, como esse alfa é constante, a gente poderia, por exemplo, fazer a análise da cinemática da rotação com uma aceleração alfa diferente de zero. Portanto, depois, para tempo t maior que zero, tu começa a ter uma aceleração radial também. E aí tu poderia calcular uma aceleração resultante. Ok?